Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Meu nome é Bruno Carraro, bem-vindos ao meu canal, aqui onde a gente vai falar de estética automotiva, vai falar de lifestyle, vai contar histórias sobre carros curiosos ou carros diferentes e também sobre os projetos que a gente encontrar e os projetos que a gente faz aqui na empresa. No geral, vamos falar de carro. Gente, esse vídeo eu queria falar sobre um carro que eu conheci pessoalmente e que eu me impressionei muito. E como é que começa essa história? Eu sou formado em design automotivo, fiz minha especialização no Instituto Europeu de Design. Esse curso foi feito em São Paulo, mas um desses módulos eu tive a oportunidade de cursar na Itália, mais precisamente em Turim, a capital do design automotivo mundial. Nessa viagem à Itália, para fazer esse curso, eu tive a oportunidade de primeiro ter aulas com pessoas espetaculares, mas onde está a história? Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu da Alfa Romeo e é a partir daí que eu quero falar sobre esse carro. Nessa época eu gostava muito de Alfa, mas não era assim, eu não entendia a importância dela para o cenário automotivo mundial, para a história automotiva, como começou tudo. E quando a gente foi conhecer esse museu, onde contava a história desde as primeiras Alfas que surgiram, eu comecei a entender realmente do que se tratava a famosa marca do coração, né? Então, dentro dessa abertura de Alfa Romeo, no museu, eu tive a oportunidade de conhecer um carro que chama Alfa Romeo Bimotore 16C. Bom, você já deve imaginar o porquê do bimotore, né? O que é a Alfa Romeo Bimotore 16C? E da onde ela surgiu? Qual que é a história dela? É isso que eu vou contar para vocês aqui. Então vai ter algumas imagens passando enquanto eu vou contando a história dela, que foi uma dos carros mais marcantes e também um dos maiores fracassos, tá? Por quê? Vamos começar do princípio. Enzo Ferrari era responsável esportista da Alfa Romeo. O que significa isso? Ele era o cara responsável pela categoria de pista da Alfa Romeo. Aí você já deve estar ligando a história, né? A Ferrari surgiu da Alfa Romeo. Então, esse carro, ele foi uma das primeiras Ferraris a competir. Agora vocês vão começar a entender a importância dele. Lá em 1935, existia os Grand Prix, né? Quando surgiu a Fórmula 1, no caso. E Enzo Ferrari, como responsável esportista da Alfa Romeo, recebeu a tarefa de criar um carro que conseguisse quebrar a hegemonia da Mercedes e da Auto Union. Porque a Alfa Romeo vinha de um histórico de corridas excelentes, ela vinha de um histórico de corridas e vitórias, até um pedaço desse tempo. Mas aí chegou a Mercedes e a Auto Union com carros mais revolucionários, com carros mais potentes, e deixaram a Alfa Romeo se distanciar da equipe de ponta que eles eram. O que foi acontecendo? Chegou os diretores da Alfa, chegaram para Enzo Ferrari e para o Luigi Basi, falaram assim, ó, precisamos criar algo que consiga ganhar tudo de novo, consiga superar as expectativas e quebrar essa hegemonia. Os Mercedes, eles tinham perto ali de 430 cavalos, o Auto Union tinha 390, era algo assim, eu não lembro direito os números, tá? Então pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, mas qualquer coisa, se eu estiver falando errado, eu escrevo aí para vocês. Qual foi a brilhante ideia e mais suicida que tiveram, que o Enzo Ferrari teve? Pegar o motor o quê? Pegaram uma Alfa Romeo P3, que era o antigo carro que corria. E o que a gente pode fazer com ele? Vamos meter dois motores. Lógico, nossa, era a ideia mais provável de se ter, né? E aí, meus queridos, que vem as imagens que estão passando aí. Eles colocaram dois motores, 8 cilindros, 3.165 cilindradas, um na frente do piloto e um atrás do piloto.
E como se não bastasse isso, os tanques de combustível ficaram do lado. Como era um carro monoposto, você já pensou na caso de algum acidente ou não? Bom, constando que um motor tinha 270 cavalos, dois juntos tinham 540, correto? O carro ficou demoníaco, digamos assim, um negócio absurdo, 540 cavalos, em 1935, 16 cilindros, desculpe, aí vem a sigla, bimotor e 16C, eram 16 cilindros. Motores separados, trabalhando em conjunto, com uma só transmissão. Bom, esse carro foi feito com prazo de 4 meses, ele ficou pronto exatamente no dia 10 de maio de 1935, 2 dias antes da corrida de Trípoli, onde seria a estreia dele. Nesse dia 10, eles foram testar o carro e alcançaram a velocidade de 280 km por hora. Segundo o engenheiro Luiz de Base, poderia chegar a 340 km por hora. E aí, foram para a pista. Com alguns erros técnicos, né? Porque não poderia dar totalmente certo naquela época, né? O que aconteceu? O Alfa Romeo, seus pilotos eram Louis Chiron e Tazio Nuvolari, alguma coisa assim, mas eu vou escrever aí para vocês, vai ficar mais fácil. Seus pilotos chegaram em quarto e quinto lugar e ficando longe de quebrar a hegemonia da Mercedes e da Auto Union. O porquê disso? Primeiro, o carro consumia muito combustível, obviamente, 16 cilindros, carro de corrida. E outra, não tinha estabilidade suficiente e era horrível na saída de curva. Então na reta, naquela época, o pessoal não tinha ainda uma aerodinâmica desenvolvida a ponto de que criasse um downforce no carro. Então ele só era criado no formato de, vamos dizer assim, de bala, de revólver, né, digamos assim, de gota. Para deixar mais claro para vocês, o que acontecia? Ele deixava o carro penetrar no vento com uma certa facilidade, porém não tinha nada de estabilidade, porque não tinha nada de downforce, não tinha nenhum estudo que colocasse a aerodinâmica do carro no chão. Bom, sendo horrível desse jeito, em saída de curva e reta, o que aconteceu? O carro consumia muito pneu, o recorde foi 2 voltas para um jogo de pneu, então eles gastaram muitos jogos, se eu não me engano, um carro chegou a gastar de 8 a 10 jogos de pneu. Então não tinha como competir o carro. Bom, fizeram outros ajustes nesse carro. Na próxima corrida, que era no circuito de Avos, eles conseguiram até um lugar um pouquinho acima. Se eu não me engano, chegaram em segundo lugar, um dos pilotos. Mas foi um fracasso. O carro foi aposentado e eles voltaram a competir com o Alfa Romeo P3. Bom, contei uma historinha curta de como foi o desenvolvimento desse carro, mas uma das características mais marcantes, que era legal, que você pode notar que ele tinha o brasão Alfa Romeo na frente e os escudos da Ferrari laterais. Então ele foi o primeiro carro a competir com a marca Ferrari no carro. E aí começa a história. Então é algo curioso, talvez muita gente não saiba, mas foi o primeiro carro a competir com a marca Ferrari, sendo um Alfa Romeo. Bom, eu tive a oportunidade de ver esse carro ao vivo e é magnífico, é um absurdo. Não é uma engenharia muito inteligente, porque no caso de batida, motor atrás, como tanque de combustível lateral ali, e sem nenhuma proteção, era óbito na certa, né? Mas lá naquela época, como o carro não foi para frente na situação, eles aposentaram e colocaram o carro para competir. Naquela época era muito comum, recordes de velocidade. E esse carro, em junho de 1935, bateu o recorde de velocidade média de 321 km por hora. E o pico dele foi a 364 km por hora. Conseguiram imaginar isso em 1935, 364 km por hora. Hoje em dia já é algo absurdo. Naquela época, então, nem se fala. Então,
É um carro histórico, curioso, foi um fracasso na corrida, mas foi um sucesso na história dele. E esse é o nosso primeiro vídeo de curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou ou tem alguma coisa para me ajudar, comenta aí. Fala assim, ó, pô, faça dessa forma, conte outra história, conte a história de outro carro. Dá a sua opinião aí. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou postar vídeos semanais, como eu já falei, sobre estética, sobre histórias, curiosidades, esse foi um de curiosidade, sobre o projeto do Ômega, do Calibra, e projetos de amigos que eu tenho também, que são muito legais, os carros de todas as pessoas que a gente se envolve. E um lifestyle da vida automotiva aí, beleza? Valeu, meus queridos, aquele abraço, até o próximo!